Paz do Senhor para os irmãos, tudo bom com os irmãos? Aqui quem vos fala é o irmão Jamerson, auxiliar oficial da igreja, que cooperam ali em Beira Rio, Os irmãos aí em Beira Rio hoje estão recebendo esse vídeo, que é referente à última lição do nosso trimestre, Por conta da pandemia, decorrência da Covid-19. Os irmãos ficaram impossibilitados de receber esta última aula. E com a orientação do nosso diácono, irmão Paulo, nós achamos por bem de vir trazer este vídeo para também agradecer aos irmãos que cooperaram ao longo desse trimestre, que cooperaram em cada lição. Este trimestre foi um trimestre maravilhoso, que traz temas fantásticos, em cada lição, em cada aula. O tema geral da nossa lição é o verdadeiro pentecostalismo, certo? E nós temos 13 lições, Aprendemos em sala de aula cerca de 12 lições. E hoje eu quero passar para os irmãos a lição de número 13, que tem um tema que também é maravilhoso, que fala sobre voltados os olhos para a bendita esperança. Hoje, como nós estamos tratando de um trimestre pentecostal, com temas concernentes ao pentecostalismo, a pneumatologia, falar sobre o Espírito Santo, falar sobre ações do Espírito Santo, falar sobre a ação do Espírito Santo por intermédio da igreja, tudo isso mostra a importância de se ler a palavra, de se estudar a palavra e de orar e buscar a presença do Espírito Santo, que é impactante no meio da sua igreja. Amém? A nossa lição de hoje, a lição de número 13, ela possui um texto áureo que é o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículo número 13. A verdade prática, ela diz: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Então, veja que a verdade prática diz que a nossa esperança não é uma utopia, não é uma imaginação, não é uma história de carochinha, não. A nossa esperança, ela tem fundamento na palavra e também na história. A história, ela comprova a veracidade das Escrituras. E por isso nós estamos aqui, porque Cristo nos deu essa esperança. Glória a Jesus. A nossa leitura diária para segunda-feira, Mateus 24 e 44, Jesus nos manda estar atentos. Para terça-feira, Marcos 13 e 32, ninguém sabe o dia e a hora do arrebatamento da igreja. Para a quarta, Lucas 12 e 37, bem-aventurados são os crentes vigilantes na vinda de Jesus. Para quinta-feira, Lucas 21, versículo 34 ao 36, é necessário orar e vigiar em todo o tempo. Para sexta-feira, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, estamos esperando a vinda de Jesus. E para o sábado, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4 ao 6, a vigilância é um dos ensinos paulinos, Então, essa leitura bíblica diária, ela é para enfatizar a importância da vigilância, a importância de cada texto que vai ser examinado hoje, em cada dia da semana, e mostrar também que cada análise que vai ser feita nessa lição está pautada na palavra, e nós iremos ver isso em cada versículo que já foi citado. Amém? A nossa leitura bíblica em classe, ela está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 6 ao 11.
gostaria de ler esses versículos com os irmãos. Eu sei que é um vídeo, talvez fique um pouco longo, mas é um ensinamento, e ensinamento tem que ter palavra, né? Nós vamos ler aqui, tá certo? Na Bíblia Sagrada, Atos capítulo 1, versículo do 6 ao versículo número 11. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus. Desses versículos finais, que é extraído o tema da nossa lição, né? Voltar os olhos para a bendita esperança. Então, voltar os olhos para a bendita esperança é justamente isso que está se referindo o texto, né? Quando os discípulos estavam olhando Jesus subindo aos céus, e aí ele se oculta, né, da visão dos discípulos, mas os discípulos, eles trazem essa simbologia de olhar para cima, olhar para Jesus, esperar ele vir, esperar ele voltar. Amém? A nossa lição, ela possui, né, 3 tópicos, certo? O primeiro tópico é breve o Senhor virá, que fala um pouco sobre a vinda de Cristo, uma promessa de Jesus e o dia se aproxima. São os subtópicos deste tópico. O segundo tópico é a necessidade de vigilância, que nós iremos entender um pouco sobre a exortação à vigilância, os alarmes falsos, que são os títulos desse segundo tópico. E o terceiro tópico, vivendo com fidelidade, que fala sobre definição, né, da palavra fidelidade, depois sobre a fidelidade de Deus, sobre a fidelidade como virtude cristã, e fala também sobre os tempos e estações e a nossa conclusão. Meus irmãos, falar sobre este tema é muito gratificante, é muito maravilhoso, porque falar da vinda de Jesus é o nosso tema diário. Nós falamos de Jesus. Podemos dizer assim que o slogan dos pioneiros da igreja, que começaram lá atrás, com poucos recursos que existiam na época, mas eles tinham uma mensagem, que essa mensagem ela perdura até hoje. Eles diziam assim: Jesus Cristo, ele cura, ele batiza, ele salva, prepara o homem e leva-o para o céu. Isto que é falar sobre a vinda de Jesus, é mostrar em uma simples frase que Jesus ele pode curar o homem, tanto por dentro como por fora. Ele pode libertar o homem, ele pode salvar o homem e, por fim, dar a vida eterna. Amém? A introdução da nossa lição, ela fala assim: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição, ela pretende esclarecer quão breve será este evento, para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Veja que o objetivo do autor dessa lição foi mostrar que
que é importante que a igreja não perca o seu objetivo principal. Porque nós estamos vivendo em uma era de modismo, em uma era de mudanças e tal, onde as pessoas se acham melhores, onde as pessoas se acham importantes e começam a dar pouca ênfase à palavra de Deus. Onde a Bíblia Sagrada, ela manda nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Por quê? Porque Paulo deixou essa palavra. Ele disse o quê? Não vivo mais eu, mas Cristo, ele vive em mim. Amém? Então, esta bendita esperança é a expressão de todo cristão que anseia de ir morar no céu. O primeiro tópico fala sobre breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites. E disso não temos a menor dúvida. Este dia está próximo e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Então, os sinais já estão às portas. Nós já estamos vendo os sinais. E nós iremos estudar um pouco nessa lição sobre esses sinais e a importância desses sinais. A vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes, nos evangelhos e nas epístolas, tá certo? Então, todos os ramos do cristianismo concordam que Cristo um dia irá voltar. Então, falar sobre escatologia, que é o estudo das últimas coisas, falar sobre a vinda de Cristo, é algo fundamental, porque a vinda de Cristo ela se dará daqui para frente em dois momentos, né? Nós sabemos que ele irá vir para buscar a sua igreja, mas a primeira vinda de Cristo será invisível a olho nu, ao olho da sociedade. O mundo não irá ver. Por quê? Porque ele irá voltar para arrebatar a sua igreja. Nós não vamos entrar em muitos detalhes, porque a lição ela fala um pouco sobre esse assunto, mas ela não se adentra muito, porque, de fato, é um assunto muito extenso para ser falado em uma lição só. Nós tivemos já trimestres que falam sobre escatologia, que falaram sobre escatologia, e é um assunto muito extenso, muito vasto, e tem muita coisa para ser falada, mas falar sobre a vinda de Cristo, quando ele arrebata a sua igreja, quando ele vai arrebatar a sua igreja e nos encontrar com a sua igreja, conosco, nos ares, nós iremos nos encontrar com Jesus nos céus. E aí é importante que falar que inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. São dois momentos. Quando o Senhor Jesus ascendeu os céus e os varões de branco disseram que ele virá, da mesma maneira que subiu, versículo 11, que é o último versículo que nós lemos como leitura, esse cenário é de sua vinda em glória. Os irmãos entendam, Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Quando ele arrebatar a sua igreja, o mundo não irá ver, certo? O mundo não vai ver. Ele vai arrebatar a sua igreja, e a sua igreja, o que é corruptível, irá se revestir do que é incorruptível. Nosso corpo será transformado em corpo de glória. E nós sabemos que corpo de glória se fala de um corpo espiritual. E o que é espiritual não pode ser visto a olho nu pelos homens aí fora. Então, a primeira vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja não será vista, mas será notada. Porque as pessoas vão perceber a ausência das pessoas, que pessoas sumiram, a igreja sumiu. Glória a Deus por isso. Mas esse cenário aqui que fala, quando aqueles homens vestidos de branco, né, aqueles anjos, falaram que aquele que subiu, ele virá descer em glória, está falando da vinda de Jesus em glória. Amém? A promessa de Jesus. Jesus, ele dá uma promessa. Ele fala que iria vir buscar a sua igreja. João, capítulo 14, fala sobre isso. Ele disse, eu irei, mas eu voltarei
para que para onde eu estiver estejais vós também. Ele está falando que ele vai vir buscar a sua igreja. João 14, 1-3. Mas parece que antes do Pentecostes em si, né, do derramamento do Espírito Santo, ali naquele cenáculo, os discípulos ainda não tinham uma visão clara das coisas. Tanto é que eles interrogam a Jesus. No versículo 6, que nós lemos, eles perguntam: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Veja que eles ainda tinham uma visão muito política, muito material das coisas. Os discípulos tinham essa visão, infelizmente. Mas fazia parte do aprendizado deles. Eles chegam e perguntam isso a Jesus, mas Jesus ele corrige de imediato. E ele traz duas razões principais para ele ter corrigido. Ele diz assim: o dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai. Glória a Deus. E está fora do radar humano. É Jesus dizendo: olha, eu venho buscar a minha igreja, eu vou estabelecer o meu reino, mas esse tempo não pode ser contado pelo homem, não pode ser analisado pelo homem, porque este tempo só o Pai sabe. Aí ele continua e fala sobre a segunda razão, que a restauração de Deus não é só para Israel. Vejam que eles eram muito exclusivistas, eles pensavam muito só neles. E aí Jesus ele disse: não, a restauração não vai ser só para Israel, não. Não pensem nisso, a restauração será para todos os povos. Glória a Deus. Veja que ele diz no versículo número 8, do capítulo 1, Jerusalém, como também na Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então veja que a promessa é para nós, a promessa é para a igreja, a promessa é para todos que o aceitam. Glória a Deus por isso. E o terceiro subtópico fala sobre o dia se aproxima. Nós sabemos que a vinda de Jesus se aproxima, mas por que sabemos? Porque os dias comprovam isso. Não podemos trazer a vida de Jesus e analisar uma cronologia para dizer que ele virá de fato naquele momento. Não, não é possível. Mas nós vemos que existem evidências da vinda de Jesus. Por exemplo, as principais evidências é que foi dito por Joel que haveria um derramamento do seu Espírito Santo e haveria uma efusão, haveria uma manifestação poderosa. Não seria só no cenáculo, não. A promessa não foi só para o cenáculo. Nós aprendemos nesse trimestre que existem pessoas que creem na doutrina do sensacionalismo, que crê que os dons eles vão cessar. São sensacionalistas, eles acreditam que vai cessar, que cessaram os dons. Mas nós cremos que os dons não cessaram. E como os dons não cessaram, as línguas também não cessaram. A manifestação de poder não cessou. A igreja, ela permanece recebendo poder, autoridade do Espírito Santo. Tá certo? E nós vemos isso, o avivamento da Rua Azusa, né, que é uma comprovação histórica. Nós vemos na história isso acontecendo. Os pentecostais hoje é o maior movimento cristão na Terra. O pentecostalismo é algo fantástico, porque ele sai contagiando. O poder do Espírito Santo é tremendo. E outro sinal que também nós podemos ver é em relação a Israel. Israel, ele havia perdido, né, a sua, podemos dizer, o seu estado, né? E o estado ele recebeu essa nomenclatura novamente, né, de estado desde 1948. Veja que é um evento histórico. E nós podemos ver isso aqui. Eu vou ler o texto aqui que o autor ele colocou para os irmãos
terem ideia do quanto é importante essa narrativa. E isso nós vemos também em outros livros. Eu tenho um livro aqui, meus irmãos, que fala sobre o calendário da profecia, que é de Antônio Gilberto, que ele fala sobre esses eventos e que também fala sobre esse evento que aconteceu em 1948, que é o outro sinal evidente, é a fundação do Estado de Israel, que é uma promessa bíblica, Lucas 21, 29 ao 31. E veja que desde este período, desde 1948, ostenta sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. Então, é só de bênção, meus irmãos. Isso é uma prova de que o Evangelho é real, que a palavra é real e que ela precisa se cumprir na íntegra para a vinda de Jesus. Falar sobre a necessidade da vigilância é fundamental também para essa lição. Por isso que no segundo tópico o tema é sobre isso, é a necessidade de vigiar, da vigilância na vida cristã. Por quê? Porque Jesus ele disse isso: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Paulo também deixou essa exortação em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, quando ele diz que não sabeis a hora em que o ladrão há de vir, que ele compara o dia da vinda de Jesus como um ladrão assaltando à noite. Um ladrão ele não vai chegar na sua porta de manhã, bater lá e dizer: olha, hoje à noite eu vou vir roubar a sua casa. Não, ele não vai dizer. Ele vai chegar de supetão, ele vai chegar de uma forma repentina, tá certo? E esta ação refere-se à vinda de Cristo. Ele virá de forma repentina, mas não podemos abaixar as nossas armas, precisamos ser vigilantes. Por quê? Porque a vigilância ela faz parte do processo, tá certo? Jesus ele deixou uma parábola incrível que foi sobre as 10 virgens. Veja, 10 virgens, 10 puras, as 10 tinham lamparinas, as 10 tinham azeite, as 10 estavam esperando o noivo, mas apenas 5 tinham reserva, eram vigilantes. Não é porque eu sou crente que eu tenho que deixar de vigiar, não. A vigilância ela faz parte do processo, ela faz parte da vida cristã, tá certo? E existe também alguns alarmes falsos, meus irmãos, e isso é notável. Ao longo da Bíblia nós vemos também sobre isso. Paulo ele refuta muito sobre isso na carta aos Tessalonicenses, porque existiam falsos mestres que diziam naquela época, viu? Diziam naquela época que Jesus já tinha vindo buscar, ou em outros casos, outros ensinamentos é que Jesus estava prestes a vir e que as pessoas tinham que largar o trabalho, as pessoas tinham que deixar de fazer as coisas e que o que estava acontecendo no presente momento daquela época era porque o anticristo já estava às portas para reinar. E a gente sabe que não vai ser assim. A gente sabe que Paulo, ele sendo bem enfático, ele diz: olha, vocês não sabem onde é que Jesus há de vir. Ele não vai vir essa semana ou próxima semana, não. Não tem como você saber. Ele pode vir agora, ele pode vir nesse instante, ou ele pode vir daqui a anos. Ninguém sabe. E Paulo ele fala sobre alguns relatos bíblicos, doutrinas bíblicas, evidenciando os sinais da vinda de Jesus para os Tessalonicenses. Então, é muito importante, eu recomendo aos irmãos que tiverem tempo ler estas 2 cartas, que são fantásticas. Então, alarmes falsos sempre existiram. Quem não se lembra aqui de um cidadão chamado Charles Taze Russell, líder dos TJs, né? Que são pessoas que não acreditam na divindade de Jesus. Esse Charles ele já prenunciou vários acontecimentos. Ele disse que
que Deus iria vir e reinar sobre a terra, período milenial, o milênio iria vir, e ele disse várias datas. Ele até citou uma data que foi em outubro de 1914, e que chegou o período e nada aconteceu. Veja que, e quando veio o seu sucessor, né, disse que algumas das visões de Russell eram visões meio que desnecessárias. Ele utilizou outras palavras, mas eu estou apenas resumindo aqui, que não se pode anotar. Eu não posso chegar aqui e colocar no papel: Jesus vai vir dia 10 de abril. Não posso. Por quê? Porque Jesus não nos revelou. Eu posso pegar vários textos, fazer uma cronologia, anotações e fazer um achismo e chutar datas, mas nada, nem ninguém nesta terra poderá dizer o dia e a hora que o nosso Senhor Jesus há de vir. Amém? E o último tópico da nossa lição é vivendo com fidelidade, tá certo? E eu quero fechar falando sobre a fidelidade. Cristão autêntico, ele precisa ser fiel a Cristo, fiel a Deus, fiel à palavra, fiel à moralidade. Por quê? Porque Deus, ele possui atributos. Existem atributos que são comunicáveis e atributos que não são comunicáveis. Por exemplo, Deus é onisciente. Ele não vai transmitir a onisciência dele para a sua igreja, não. Mas existem atributos morais de Deus que ele comunica com a sua igreja. Nós vemos isso em Gálatas, capítulo 5, que fala sobre o fruto do Espírito, que nós vemos a ação, as virtudes que o cristão precisa produzir, porque agora ele é nova criatura, ele é servo. E a fidelidade faz parte desse processo. Eu preciso ser fiel, eu preciso ser leal à palavra, leal a Cristo, leal ao que Ele nos ensina, porque Ele está às portas, Ele vai vir, Ele vai buscar a sua igreja. E se não estivermos preparados, tenha certeza, se você não estiver preparado, se você não estiver firmado na rocha, se você não estiver em Cristo, você não sobe. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Se você é nova criatura, você tem que ter um comportamento diferente, uma fala diferente, uma performance diferente. Você tem que agir diferente, você tem que andar diferente. Você tem que ter um comportamento novo, porque Cristo está em sua vida. Em sua vida. Eu vou citar mais uma vez o texto de Paulo, porque é lindo quando Paulo ele diz isso. Ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo, ele vive em mim. Cristo, ele vive em mim. Então, é Paulo dizendo: Cristo está em mim. A vontade dele é a minha vontade. O querer dele é o meu querer. Por mais que eu seja falho, mas eu preciso reconhecer a minha falha e tentar acertar, porque Cristo está às portas. O quarto subtópico do terceiro tópico diz assim: Jesus, sobre os tempos e as estações, ele diz: Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Jesus é maravilhoso. Não vos pertence saber, veja o que Jesus disse, os tempos e as estações, versículo 7 da nossa leitura. Essa resposta foi dupla. Tempos aqui no grego, nessa passagem, é cronos. E significa um longo período. Cronos vem da palavra cronologia, né? A palavra cronologia vem de cronos. O tempo cronológico é o nosso relógio, é o nosso horário, é um longo tempo, um período de tempo, certo? E haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. É Jesus dando uma resposta dupla. A primeira é: olha, o tempo vocês não sabem. É cronológico, vai ter um período. E neste período eu irei manifestar
a minha palavra, eu irei manifestar as ações do Espírito para que todos possam conhecer o Evangelho. Porque o Evangelho é uma ideia que vem do coração de Deus, certo? Tem algumas pessoas que dizem assim, não, o Evangelho veio do Novo Testamento. Negativo. O Evangelho vem desde lá do Gênesis. Quando você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis, quando Deus ele fala com Abraão, ele diz, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja que palavra forte. É Jesus dizendo para nós hoje, agora, eu já estava te incluindo. Eu já te incluí antes, Glória a Jesus. Jesus ele já nos incluiu. Glória a Deus. O projeto dele, deste evangelho, de vir buscar a sua igreja, nunca foi só para Israel. Israel era a nação modelo para deixar o exemplo, glória a Jesus. Mas lá em João primeiro diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, o direito, a autonomia de serem chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus. Glória a Jesus. Então, esse espaço de tempo é para pregação, propagação do evangelho, da palavra. E depois ele responde com a segunda resposta, no caso. Ele falou primeiro sobre tempos e depois ele disse, e as estações? Nesse verso, a palavra estações vem do grego kairos, que significa ocasião, que se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Explicando de forma mais clara para os irmãos, é Jesus dizendo, olha, o tempo, cronos, vai vir, o evangelho vai ser pregado, mas haverá também estações, kairos, ocasiões inesperadas, que não fazem parte da nossa cronologia, mas que já está no calendário de Deus. Deus ele sabe eventos pontuais que vão vir na história para marcar a história, para que a terra veja que Deus ainda está no controle e que ele está voltando. A palavra dele se cumpre em eventos que estão soltos para muitas pessoas, soltos na história, mas na verdade tudo isso faz parte de um cronograma que está nas mãos de Deus. Ele sabe cada evento, cada circunstância, cada situação, para que logo após ele venha buscar a sua igreja. Então, finalzinho da frase é: tempos e estações são prerrogativas de Deus. A nossa conclusão diz: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender aos céus, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu ouvistes ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Então, que neste momento, meus irmãos, nós venhamos a meditar nesta palavra, a meditar no que Jesus ele disse. Que o tempo e as horas nós não sabemos, mas que Jesus ele está às portas. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos em Beira Rio. Deus abençoe a você que está vendo este vídeo. Este trimestre ele foi maravilhoso e de bênção para a nossa vida. Guarde a sua lição, medite nela. E o próximo trimestre já está vindo aí em abril. Com certeza teremos as nossas aulas presenciais, se assim Deus permitir. E se Deus nos
permitir uma situação que venha a necessitar de uma aula online ou de algum vídeo, nós iremos fazer e passar para os irmãos, porque o importante é que este evangelho seja pregado, que a palavra seja pregada e que o nome de Cristo seja glorificado. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos e todos fiquem na paz de Cristo. Amém?